Tudo certo para começar? Hoje a gente vai mergulhar direto num tema que é, literalmente, uma questão de sobrevivência e direitos básicos para muita gente. A nossa explicação de hoje vai destrinchar as demandas únicas de saúde e as vulnerabilidades gigantescas que a população LGBT enfrenta no Brasil. A base para essa nossa análise é um estudo acadêmico muito revelador chamado Saúde e População LGBT, Demandas e Especificidades em Questão, escrito pela Michele Rodrigues Cardoso e pelo Luiz Felipe Ferro. Eles mostram de um jeito bem claro como o preconceito social e a própria estrutura de atendimento dos médicos acabam afetando o bem-estar de milhões de pessoas. Então vamos entender exatamente como e por que esse mecanismo todo funciona na prática. O nosso roteiro hoje é bem direto. Tópico 1, as raízes da vulnerabilidade LGBT. 2, identidade sexual versus gênero. 3, as demandas específicas de lésbicas e gays. 4, saúde trans e patologização. E por último, tópico 5, prática clínica inclusiva. Seção 1. Raízes da vulnerabilidade LGBT. O ponto de partida aqui é entender que a gente não está falando de casos isolados, mas sim de uma crise estrutural de saúde pública gerada pela homofobia. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, olha só esses números do Sistema Único de Saúde, o SUS. Eles mostram a escala absurda da discriminação bem ali onde as pessoas deveriam se sentir mais seguras. Cerca de 67% da população LGBT em geral relata já ter sofrido discriminação nos serviços de saúde. Mas, quando a gente olha para a população de travestis e transexuais, a coisa fica ainda mais grave. Esse número salta para assustadores 85%. Ou seja, quase 9 em cada 10 pessoas trans já enfrentam uma barreira gigante de preconceito antes mesmo de um médico dizer um bom dia. E para tirar isso do mundo dos gráficos e trazer para a vida real, o estudo cita uma pesquisa feita por Alencar lá em 2008. Tem um relato de um homem gay que é de cortar o coração. Ele conta basicamente: já sofri vários tipos de violência, um cara passou de moto e me deu um soco do nada, pastores nos xingam na rua. Isso mostra, de um jeito trágico, como as agressões físicas e verbais no dia a dia não ficam só na rua, sabe? Elas viram um peso enorme na saúde mental e física. O adoecimento, muitas vezes, começa bem antes do paciente sequer pisar no hospital. Seção 2. Identidade sexual versus identidade de gênero. Vamos alinhar esses conceitos fundamentais para entender que a sigla LGBT não é uma coisa só. Baseado nas ideias do pesquisador Miller, o texto faz uma separação que muda o jogo no atendimento clínico. Pensa assim, o L, G e B da sigla, lésbicas, gays e bissexuais, tem a ver com a identidade sexual, ou seja, por quem a pessoa se atrai, as relações afetivas e sexuais dela. Agora o T de transgêneros e travestis é sobre identidade de gênero, é como a pessoa se reconhece no mundo independente do corpo biológico em que nasceu. Misturar as duas coisas é um erro médico enorme, porque as necessidades preventivas e os riscos de saúde de cada grupo são mundos completamente diferentes. Seção 3. Demandas de lésbicas e gays. Agora a gente vai mergulhar nessas vulnerabilidades muito específicas. Bom, começando pela saúde das mulheres lésbicas. A pesquisa revela algo preocupante. Elas usam muito menos os serviços de saúde. E por que isso? Muito por conta do despreparo de profissionais e do preconceito nos consultórios. E tem mais, rola um mito bizarro, mas muito perigoso, de que mulheres que fazem sexo com outras mulheres seriam imunes a DSTs e ao HPV. Isso simplesmente não é verdade. O resultado disso tudo? Menos exames preventivos e um risco muito maior de descobrirem tarde demais problemas sérios como câncer de mama e de colo de útero, além do desgaste mental constante de lidar com preconceito invisível no dia a dia. Por outro lado, a realidade dos homens gays tem contornos diferentes. Os autores falam muito de uma coisa chamada preconceito internalizado. Imagina crescer a vida inteira ouvindo que quem você é está errado. Muitas vezes, a pessoa absorve isso. E essa bagagem gera uma baixa autoestima muito crônica, episódios severos de depressão, isolamento social e taxas alarmantes de pensamentos suicidas. E a gente não pode esquecer da herança pesada dos anos 80. Aquele estigma cruel que associou diretamente a homossexualidade ao HIV e à AIDS ainda assombra a saúde mental de muitos homens hoje em dia. É uma marca histórica difícil de apagar. Seção 4. Saúde trans e patologização. Aqui a análise toca num dos pontos mais dolorosos, onde as próprias regras da medicina causam muito sofrimento. Pesquisadores como Aran e Leonchot fazem uma crítica dura aos antigos manuais de psiquiatria, tipo o DSM e o CID. Durante décadas, esses guias absurdamente trataram a transexualidade como um transtorno mental. Ou pior, no caso das travestis, usavam o termo parafilia,
que é basicamente jargão médico para perversão. E o que isso significa na prática? Significa que, para conseguir qualquer tratamento de readequação corporal no sistema público, o indivíduo é obrigado a aceitar o rótulo médico de doente. É a chamada patologização. O peso emocional dessa burocracia é gigantesco. O estudo dos pesquisadores Aran e seus colegas de 2008 traz uma fala que resume esse desespero. Uma paciente trans desabafa: "Eu só quero levar a minha vida normalmente. Eu já pensei em suicídio várias vezes. Entra em desespero por causa da dificuldade de arranjar emprego." Percebe como tudo se conecta? Não é só a falta de cuidado médico, é a falta de documentos oficiais, a exclusão brutal do mercado de trabalho formal. Tudo isso esmaga a dignidade da pessoa. E quando você junta a falta de dinheiro, as barreiras nos documentos e as filas impossíveis para atendimento seguro no SUS, bom, a consequência é trágica. O texto explica que muitas pessoas trans acabam recorrendo às famosas bombadeiras. São pessoas que injetam silicone líquido industrial de forma totalmente clandestina, usando agulhas enormes de veterinária, num procedimento com dor absurda e zero anestesia. Isso mostra claramente que quando a porta da saúde pública está trancada, essas populações marginalizadas são literalmente forçadas a colocar a própria vida em risco extremo para tentar fazer as pazes com o espelho. Seção 5. Prática clínica inclusiva. Certo, a gente viu o tamanho do problema. Agora, vamos focar em como o sistema precisa mudar para resolver isso. Antigamente, a situação era uma escolha impossível. O texto resgata o trabalho de Yokita, de 2007, que mostra o dilema cruel de muitos pacientes. Ou você gastava fortunas pagando médicos particulares, que eram discretos e abertos, ou você tinha que ir para uma clínica pública, onde as chances de sofrer humilhação e deboche eram imensas. Entre se endividar ou ser maltratado no seu momento de maior fragilidade, não era exatamente uma escolha, né? Mas, ainda bem, a gente também vê avanços. Nossa explicação mostra como as políticas públicas foram evoluindo. Lá nos anos 80, a resposta era focada exclusivamente em conter a epidemia de HIV e AIDS. Depois de muita luta e pressão social, as coisas começaram a mudar de foco. Em 2004, tivemos um marco importante com o lançamento do programa Brasil Sem Homofobia, focando muito mais em cidadania. E em 2008, a Política Nacional de Saúde do Homem começou a pensar na saúde do homem gay de uma forma mais ampla, saindo daquela visão de túnel focada só num único vírus. Só que no fim do dia, a lei mais bonita do mundo não funciona se o médico do posto não souber como atender. Baseado nos conceitos de vulnerabilidade social de Lyonsó e Miller, o recado é claro, é absolutamente crucial treinar os profissionais da saúde para desconstruir o que chamamos de heteronormatividade, que é basicamente achar que todo paciente que entra na sala é heterossexual até que se prove o contrário. Os profissionais de saúde precisam adotar uma postura onde eles entendam o contexto social do paciente. Tratar da falta de casa, do desemprego, do medo de apanhar na rua, tudo isso é parte do processo de cuidar da saúde, não só curar o corpo. Então, a grande provocação que fica dessa nossa análise de hoje é a seguinte: se a Constituição garante que a saúde é um direito universal para todo mundo, o que a gente, como sociedade e sistema clínico, ainda precisa fazer para derrubar esses muros do preconceito de vez? Ter um atendimento que realmente entenda a diversidade é um dever de todos. Tomara que essa explicação tenha ajudado a virar alguma chave sobre como a saúde vai muito além do biológico. Valeu por acompanharem até aqui e fica o convite para continuarem explorando esses temas que são tão fundamentais. Até a próxima!